Olá família, como vocês estão? Nós estamos hoje chegando para o 10º vídeo dessa série Seguindo os Passos dos Heróis da Fé na Bíblia e na História da Igreja. E hoje nos cabe trabalhar a segunda parte da fé dos patriarcas, compreendendo então o capítulo 11 de Hebreus, onde seguimos trabalhando, os versículos 14, 15 e 16. Sempre é bom lembrar, para quem pela primeira vez está vendo um vídeo desse, que a nossa intenção não é uma análise técnica aprofundada do texto, bem menos uma compreensão exegética do mesmo, mas eles são resultados de apontamentos dos nossos devocionais diários, que ao longo desse ano estamos trabalhando sobre a fé e alguns meses estamos concentrados em meditar sobre a fé a partir da proposta do texto do capítulo 11 de Hebreus. Pensando nesses versículos 14, 15 e 16 do capítulo 11 de Hebreus, um primeiro elemento que nos chamou a atenção foi que esses patriarcas, segundo o versículo 14, buscavam uma pátria. Ou seja, eles tinham uma promessa da parte do Senhor de uma nova pátria e se moviam aferrados a essa promessa. Todos os dias eles acordavam renovados com o propósito, com a esperança que fora aquele o dia em que se cumpriria a promessa do Senhor na vida deles. Quem tem uma promessa de Deus tem que todas as manhãs ter a renovação, o agarrar-se a esse prometer de Deus, para que a vida não se torne uma vida de casualidade, para que a vida não se torne uma vida de queimar simplesmente dias, de eliminar períodos da história. Não vivemos nenhum dia por casualidade e não podemos permitir que a vida caia numa rotina desesperançosa. De maneira que se pode pensar até mesmo que a palavra buscar, procurar, e permito-me se a parte um pouco mais técnico aqui, a palavra grega ali para buscar, procurar, ela é construída a partir ou com uma preposição que indica direção, ou seja, eles haviam compreendido muito bem, eles tinham muito claro para eles qual era a promessa do Senhor, o que o Senhor havia conferido a eles como um elemento que eles deveriam estar buscando, e o movimento diário deles, o movimento existencial deles era o caminhar ao encontro dessa promessa. Muitas pessoas não encontram sentido de vida porque ainda não aprenderam a caminhar pela fé. Usam a fé muito em momentos pontuais da sua vida, usam a fé em momentos extremos da sua vida. Ainda não entenderam a importância da prática diária da fé. Todos os dias nós temos que renovar a fé que temos no Senhor, a fé que temos nas promessas do Senhor, para que o nosso dia não seja simplesmente mais 24 horas que ficaram para trás, mas que seja um dia vivido com propósito, um dia vivido com excelência, um dia vivido rumo à nossa jornada de ir ao encontro às promessas do Senhor. Há que dar sentido, há que dar direção aos nossos passos diários, e eles só ganham esse sentido quando eles andam alinhados com a vontade de Deus e consecutivamente nós nos movemos pela fé. O texto de Hebreus é preciso em dizer que isso ocorreu porque eles esqueceram a velha pátria, eles deixaram para trás a velha pátria. O versículo 15 é muito enfático nisso. E se olharmos para a vida dos grandes homens, todos eles têm os seus segredos que foram ferramenta imprescindível para que eles atingissem, para que eles chegassem ao êxito. E os patriarcas, por sua vez, não foi diferente com eles. E o grande segredo da vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, da família patriarcal, é que eles se esqueceram da velha pátria. Eles sacaram dos seus corações a velha pátria. Eles renunciaram a sua antiga pátria, eles renunciaram à sua velha terra. Eles abriram mão de voltar à zona de conforto que tinham.
Eles, quando estavam em Harã, a família patriarcal, ou até mesmo antes, quando estava em Ur, vivia em ótimas condições, vivia em grande condição de ascendência, viviam como sedentários, viviam uma vida confortável. Mas o Abraão abre mão de tudo isso para viver a partir de uma promessa de Deus, para ir ao encontro de uma promessa de Deus. E o Abraão renuncia essa zona de conforto. O Abraão renuncia àquela prosperidade, àquela ascendência que ele tinha, porque o seu ideal agora era estar centrado na vontade de Deus, vivendo rumo à promessa que ele tinha do Senhor. Essa renúncia diária de não querer mais a antiga pátria e buscar estar alinhado à vontade de Deus que foi revelada a partir da promessa que tinham para ele. Tornou-se o pão de fé diário, tanto de Abraão, quanto de Isaac, quanto de Jacó, de toda a família patriarcal. E assim como eles, o nosso pão diário deve ser a fé naquilo que o Senhor nos prometeu. Temos que aprender a abrir mão das coisas que já renunciamos. Temos que aprender a não voltar-se como a mulher de Ló, que se partia da sua cidade, mas o coração ficava, e isso fez com que voltasse seu olhar para trás e aí então se petrificasse, se tornasse uma estátua de sol. O próprio Jesus disse que aquele que põe a mão em um arado, aquele que aceita uma proposta de um novo viver com Deus, de algo novo, ele não pode voltar atrás, ele não pode querer estar novamente naquela zona de conforto que vivia antigamente. As coisas velhas passam e aqui ganha esse sentido que esses patriarcas eram conscientes, como diz o texto de Hebreus, que o Senhor não se agrada daqueles que recuam na sua jornada de fé. E lembremos que o contexto da carta de Hebreus é proposto a irmãos que tinham assumido uma nova vida em Cristo. E quando assumimos pela fé os novos passos em Cristo Jesus, quando resolvemos viver mediante as promessas que o Senhor tem por nós e alcançarmos pela fé essas promessas, de certo modo somos atacados todos os dias a querer retornarmos à nossa zona de segurança, à nossa zona de conforto, a vida que tínhamos antes. Mas aqueles que se achegam a Deus entendem que devem construir agora um relacionamento de coisas novas e esquecer dessas que ficaram para trás. É imprescindível. É imprescindível que nós venhamos a romper todos os dias com o laço das coisas que já passaram. E aqui eu não estou falando só do aspecto da velha vida sem Cristo, da vida de pecado, não. Eu refiro-me mesmo às boas coisas que ficaram para trás. A sedução pelo saudosismo, por querermos estar onde fomos muito bem, ou aos tempos que fomos muito prósperos, as experiências que viemos em local A, B ou C, ou pelos grandes momentos que tivemos de zona de segurança, de zona de conforto, mas na verdade nós temos que aprender a renunciar não só às coisas ruins que ficaram no passado, mas também às boas coisas, porque se a nossa fé está no Senhor, de pronto nós entendemos que aquele que começou a boa obra, aquele que já fez o que era bom, é o que é poderoso para fazer dias novos ainda melhores, se mantivermos alinhado a nossa fé com a vontade soberana de Deus. Nós nos mantemos emocionalmente ligados às coisas que dominam a nossa mente. Por isso, para viver pela fé, é preciso haver uma mudança de mente, pois aquilo que dominar a minha mente consecutivamente, aquilo vai condicionar as minhas ações. As tuas ações, as minhas ações, são o maior cartel, o maior cartão de exposição se vivemos ou não pela fé, se somos movidos ou não pela fé.
se a nossa mente está impregnada da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra, se entendemos que aquele que faz as promessas é fiel e verdadeiro, então é infalível, o seu caráter, são infalíveis as suas promessas, nós de pronto responderemos com as nossas ações diárias mediante a fé. Nós só podemos viver pela fé, nós só podemos dar passos diários de fé se a nossa mente estiver impregnada pela fé que nasce a partir de nossa relação com a palavra, seja a palavra escrita ou a palavra encarnada. De maneira que nós precisamos renunciar profundamente à velha pátria. Nós precisamos não só renunciar às coisas que ficaram, não só renunciar nosso Harã, não só renunciar nosso Ur, não só renunciar ao lugar da onde o Senhor nos tirou para propor novos estágios da nossa história. Nós temos que aprender a perseverar nessa renúncia. A renúncia é algo que precisa ser alimentado todos os dias, porque senão nós somos tendenciosos, naturalmente, a querer voltar aos pontos onde encontramos a zona de conforto. E a fé, ela nos leva a entender que o conforto não está em um local geográfico, mas o verdadeiro consciência do conforto de um cristão está quando ele aprende a descansar nos braços do Senhor. Pela fé ele poder entender que ele pode repousar no Senhor, que quem cuida dele em qualquer sítio, em qualquer lugar que seja, é o Senhor. A Bíblia é clara em dizer que esses patriarcas podiam voltar à sua antiga terra, mas não voltaram. E não voltaram porque tinham alvos frescos, tinham alvos renovados. O maior segredo de não sermos tentados a voltar à velha pátria é mantermos sempre renovados a nossa aliança com o Senhor, é mantermos fresco, vivo, as promessas do Senhor em nossa mente todos os dias. E um terceiro ponto que cabe ao versículo 16, e assim se fecha essa perícope que trabalha a segunda parte dos patriarcas, diz que eles anelavam por uma pátria melhor. Este versículo, ele nos demonstra a ocorrência de uma mudança geográfica, de uma mudança na geografia dos anelos dos patriarcas. Os passos do presente deles, os passos do meu presente, são movidos por alvos futuros. Eu não posso viver simplesmente hoje por hoje. Eu não posso viver hoje, vamos viver hoje porque amanhã morreremos. Eu não posso deixar dominar-me pelo fatalismo de um carpe diem. Eu tenho que viver ancorado em alvos maiores. Eu tenho que viver ancorado em um futuro melhor. A Bíblia diz que nós vivemos como peregrinos nessa terra, de maneira que nossas ações, que cada passo que damos é uma construção diária da nossa jornada em direção à nossa verdadeira pátria. Paulo vai deixar muito claro que nós somos estrangeiros aqui, que nós somos embaixadores de uma outra pátria aqui. O elemento norteador, o elemento que norteia nossa vida terrena, deve ser sempre aquele que nós estamos aqui, vivendo cada dia, semeando na eternidade, semeando para a eternidade. Todas as minhas ações devem entender que a parousia ou a morte não é o final. Há uma eternidade que nos espera, há uma vida melhor que nos espera no além, e que tudo que semeamos agora vai em direção a isso. Há que se pensar que os valores que dominam minha mente, eles transformam os desejos do meu coração, e por certo, esses devem ser os valores eternos e transcendentais que passam a me nortear. Quando a minha mente é impregnada pela fé, quando a minha mente é impregnada pela palavra de Deus, o meu coração passa a desejar as coisas que são de cima. As coisas que aqui acontecem é a maneira que eu tenho de viver como semente do reino de Deus
cada minuto que eu tenho nessa história. E assim eu vou vivendo norteado, não mais por valores temporais, mas passo a viver por valores eternos. Não passo mais a viver norteado por valores materiais, mas os valores que enchem o meu coração e determinam minhas ações passam a ser valores transcendentais. Nós chegamos ao clímax desta jornada. Quando chegamos aí, é porque alcançamos a maturidade em Cristo. É porque o cumprimento da excelência das promessas de Deus se tornaram uma realidade em nossa vida. E assim, o Senhor nos transforma em testemunho para outros homens. Que jamais, e aqui concluo lhe dizendo que jamais, que nunca, se apeguem em nossa mente aquela ideia de que a pátria terrena em que vivemos é o nosso lugar fixo. Há que se entender que vivamos aqui ou ali, somos peregrinos do Senhor nessa terra, que almejamos um lar eterno em glória. E só entendemos os verdadeiros valores da fé, e assim conseguimos alcançar os valores nessa vida e ainda os valores eternos, os valores transcendentais, que a eles chegamos mediante a fé, por o crer na palavra do Senhor. Temos que manter vivas essas coisas em nós. A fé, ela é essa ação que nos faz viver todos os dias, entendendo que as coisas que passaram, por melhores que foram, passaram. Que o melhor do Senhor sempre está adiante e nos movemos rumo à direção, construindo cada jornada, cada passo da nossa jornada diária, sabendo que o desfecho dessa jornada é em glória por toda a eternidade, junto com o nosso amado Senhor. E aqui por Madrid, nós seguimos vivendo como sementes do reino de Deus.